E aí pessoal, aqui quem fala é o engenheiro Josias Martins da Bobsim P&D. No vídeo de hoje vamos dar continuidade ao projeto do termostato que iniciamos no vídeo anterior. Hoje nós vamos apresentar a vocês um modelo para comunicação com o sensor DHT11. Vamos utilizar então este sensor digital que possui uma boa precisão, para obtenção de temperatura e umidade neste projeto. E vamos apresentar a vocês então um algoritmo para comunicar com ele utilizando o PIC628A. Lembrando que este código ele apenas funcionará adequadamente no 628A rodando com um cristal de 8 MHz. Mais para frente vamos abordar em detalhes o motivo disto e também vamos verificar se existe viabilidade de utilizar ele com cristal diferente, de menor frequência e até mesmo em modo Ultra Low Power, no próprio microcontrolador PIC628A. Lembrando então que esta série de projetos em microcontroladores PIC é um oferecimento da Systec. A Systec, que forneceu os equipamentos do laboratório da Bobsim P&D, está então patrocinando essa série de vídeos, onde então demonstraremos o uso deste tipo de equipamento em aplicação de projetos. É isso aí, galera. Então não se esqueçam de dar uma acessada no site da Systec, o link está aí na descrição do vídeo. É isso aí, pessoal. Não se esqueçam de acessar o site da Systec e verificar as promoções e principalmente os preços deles para os equipamentos. Eles são imbatíveis. Realmente são os melhores do mercado. Acessem o site da Systec, aí na descrição do vídeo. É isso aí, galera. Vamos ao vídeo de hoje. Então, pessoal, vamos dar continuidade ao nosso projeto e começamos dando uma olhadinha aqui no esquemático. Aqui nós teremos apenas uma alteração, a adição do sensor DHT11 ao nosso projeto. Este sensor ele é bem simples, ele utiliza apenas um pino para a comunicação, então utilizaremos apenas o pino RB2 no microcontrolador. Conforme o datasheet, é importante a conexão de um resistor ao pull-up. Então esse resistor ele servirá para polarizar o pino data do sensor DHT11. Isto é importante caso você ligue este sensor a um pino do tipo Open Drain no microcontrolador. Então, por precaução, é sempre importante colocar esse resistor de polarização ligado ao pull-up. Então, o pino 1 do sensor DHT é ligado a VCC, 5 volts. O pino 2 é o pino data, que vai ser ligado ao pino 8 do microcontrolador, que é o RB2. E também ligado ao resistor de 5K, que vai a VCC, para polarização no caso de utilizar Open Drain. E temos também o pino número 4, que é ligado a GND. Então, bem simples o esquemático de hoje, vamos dar uma olhadinha na parte de código. O código nós temos apenas algumas inserções no arquivo principal, o arquivo projeto 1_P1. Aqui nós teremos apenas a inserção das funções do DHT e a aquisição de dados. Então aqui na linha 17 e na linha 18 temos as funções DHT11. Esta função aqui ela é do tipo inteiro, ela vai retornar então um valor inteiro. E ela também recebe um valor do tipo unsigned short. Este valor que nós vamos enviar para a função, ele vai informar o que nós queremos retornar, se é temperatura ou umidade. A função DHT11_init, ela é do tipo void, então ela não retorna nenhum valor e nem recebe qualquer valor também. Ela serve para a inicialização do sensor DHT11. De acordo com o datasheet, ele necessita de algum tempo para efetuar a sua calibração interna e estar pronto para receber comandos. Então esta função aqui ela vai servir justamente para isso, para aguardar um tempo de modo que o sensor esteja pronto para receber os dados. Então a função DHT11_init ela está na nossa função setup. Então aqui nós inicializamos na linha 33, dentro da função setup, o sensor DHT11. Na linha 46 da função main, nós temos a aquisição de temperatura. Então aqui nós estamos chamando a função DHT11, passando-lhe o valor 2.
2 é para retornar a temperatura e 1 para retornar a umidade. Então, como o nosso alvo aqui é apenas obter a temperatura, vou manter aqui apenas DHT11, passando o valor 2 para a função. O retorno, né, desta função vai para a variável temp. A variável temp é a mesma que nós utilizamos no contador no vídeo anterior e ela é do tipo inteiro, né? Então observem que o que nós tínhamos aqui da linha 44 até a linha 50, mais ou menos, era aquele contador, né? E um reset do contador. Isso foi removido. Vocês podem remover aí também no projeto de vocês, caso estejam fazendo isto manualmente. Lembrando que os arquivos estarão aí na descrição do vídeo, vocês podem fazer o download destes arquivos. Aqui na linha 48, então, nós temos o ajuste, né, das casas decimais. Uma vez que a função retorna valor inteiro, este valor, então, ele vai vir a partir da centena. Então, por exemplo, uma temperatura de 20 graus será retornado o valor 2000, que dividido por 100 vai dar a temperatura de 20 graus. Vocês podem também, se preferirem, armazenar este valor aqui, né, a variável temp ser do tipo ponto flutuante, uma variável do tipo float. Então, se a temperatura for, por exemplo, 20,3 graus, ele vai retornar o valor 2030. E daí, dividido por 100, vai dar 20,3. E o restante segue o mesmo. Temos aqui na linha 49 a separação dos dígitos 2, né, e linha 50 do dígito 1, e o restante não mudou absolutamente nada em relação ao vídeo anterior. Agora vamos dar uma olhadinha no arquivo dht11.c. Vocês encontram aqui no Project Manager, nos sources, né? Então basta abrir o arquivo dht11.c. Vamos dar uma olhada nas funções de controle do sensor de temperatura. Linha 4, nós temos um SBit. Estamos dando um nome para o RB2, né, que é o nosso pino escolhido para controlar, né, e receber os dados do DHT11. Então dei o nome dele de DataDHT. E temos também um SBit para criar um nome para o tris. Então aqui nós temos DataDHT_Direction, que irá comandar o tris B2, para que possamos então alterar o sentido deste pino, uma vez que isto é necessário para o comando deste sensor. Linha 7, temos uma variável do tipo unsigned short chamada data1, e esta variável tem os seus bits separados. Então aqui temos uma define para cada um dos seus bits, vai do D0B0 até D0B7, ligando as bits 0 até o bit 7. Na linha 17 temos uma variável inteiro chamada DHTData, e esta variável é na realidade um vetor de 4 posições, que vamos utilizar para guardar todos os bytes que são retornados pelo DHT11. Nas linhas 19 até 24 temos a função DHT11_init, responsável por inicializar o DHT. Essa função basicamente configura o pino DataDHT como saída e leva ele para o nível lógico 1, aguardando depois um segundo para liberar o microcontrolador. Isso daqui é importante, pois o DHT, como já falei, ele possui um pequeno tempo ali de inicialização, então é importante esperarmos este tempo de inicialização. E após ele estar inicializado, a saída, né, de dados ela precisa estar em nível lógico 1, para que nós possamos iniciar a comunicação com o sensor. Então vamos dar uma olhada agora na função DHT_start, que é responsável pelo processo de inicialização, de start da comunicação dele. Não necessariamente a inicialização do sensor, mas sim da comunicação com ele para a obtenção dos dados que nós queremos obter a partir do sensor. Vamos dar uma olhada agora no datasheet dele. Tenho ele já aberto aqui. De acordo com o datasheet, o microcontrolador deve inicializar o pino do DHT11 em nível lógico alto, em 1. Após isto, nós devemos levar ele, comutar este pino para 0 e mantê-lo por aproximadamente 18 milissegundos para depois levá-lo para nível lógico alto novamente. Neste ponto, quando levamos o pino de volta para nível lógico alto,
o microcontrolador deve alterar o sentido do pino. O pino deve passar a não ser mais saída, esse pino deve ser então uma entrada de dados, pois o DHT ele irá responder a este pulso, né? A este pulso de nível lógico baixo, e ele irá então, após a inicialização, após receber este pulso e entender ele vai levar de volta para nível lógico baixo, né, informando ao microcontrolador que ele entendeu o pedido de inicialização. Observem que isto leva entre 20 e 40 microsegundos, e depois o DHT ele vai levar para zero e vai manter em nível lógico baixo por 80 microsegundos, e depois vai levar novamente para 1 e manter por mais 80 microsegundos em nível lógico alto. Esse aqui é o chamado pulso de sincronismo. Quando o microcontrolador então recebe esse pulso de sincronismo, 80 microsegundos em nível lógico baixo e 80 microsegundos em nível lógico alto, ele sabe que irá inicializar a transmissão dos dados. Então o DHT leva novamente o pino a nível lógico baixo e vai iniciar a transmissão dos dados. Então aqui no código, o que nós fazemos? Nós levamos o pino para zero. Lembrem-se que aqui na inicialização a direção dele já é saída, então ele leva aqui para zero e aguarda 18 milissegundos para novamente comutar para nível lógico alto. Aqui eu tenho um pino de debug, vou até comentá-lo, que não há necessidade dele. Aqui na linha 33, então, alteramos o sentido de saída para entrada. Então agora é com o DHT. O DHT vai ter que responder, né, com o pulso de sincronismo. Aqui nós temos uma variável chamada time, que será utilizada para um controle, de modo que o microcontrolador não ficará eternamente preso aqui, caso o DHT11 não responda. Então aqui nós temos um faça enquanto o data_DHT for 1, aguardando 40 microsegundos, né? Então isso daqui vai garantir que o microcontrolador não ficará eternamente preso aqui, caso o DHT não responda. Observe que anteriormente nós já comutamos para nível lógico 1, conforme consta aqui na documentação, então estamos aguardando que o DHT retorne para zero. Quando ele retornar para zero, ou se o tempo ultrapassar os 40 microsegundos, né, nós temos dentro do while aqui um delay de 1 microsegundo, então ele vai para o próximo while. Esse próximo while vai esperar que o DHT retorne para nível lógico baixo, para zero, ou, né, estoure o tempo de 80 microsegundos. Então aqui estamos aguardando este período aqui em zero, né, de 80 microsegundos, que é a primeira parte do pulso de sincronismo. E caso ele então retorne, né, ele chegue em zero, ele vai para o próximo while, onde ele vai aguardar que o data_DHT vá para 1, né, que o DHT11 então responda com nível lógico alto para o próximo pulso, os próximos 80 microsegundos. Desta forma, inicializando a transmissão dos dados. Feito isto, ele inicializou. Então nós temos agora aqui a função principal, a função DHT11, é aquela que nós estamos chamando aqui no arquivo principal, né? Essa função aqui. Então aqui o que nós temos? Na linha 52 temos novamente uma variável chamada time e temos também uma variável do tipo unsigned short chamada result, uma variável i e uma variável byte. Aqui na linha 55 nós chamamos o DHT_start, que é esta função que acabamos de ver, né? A função que inicializa o sensor, que manda, né, o comando para o sensor então retornar os valores de temperatura e umidade. Aqui na linha 56 nós alteramos a direção novamente, né, para 1. Né? Aqui na realidade estamos apenas reforçando algo que já aconteceu na função anterior. Este pino ele precisa estar como entrada para receber os dados após o envio do comando para o sensor. Na linha 58 nós zeramos a variável byte. Aqui nós temos um contador, né, um for, que vai de 0 até 3, para a obtenção dos 4 bytes de dados. Conforme o datasheet, são enviados 5 bytes de dados. Os 2 primeiros bytes são referentes à umidade, os 2 seguintes à temperatura e o último byte é um byte de checksum.
nós não vamos ler o quinto byte. O byte de checksum será, por enquanto, ignorado. Os dois primeiros bytes, que são a umidade, o primeiro byte serão os valores inteiros e o segundo byte, os valores que são das casas após a vírgula, né? O ponto flutuante. O mesmo vale para a temperatura. O primeiro byte é o valor inteiro e o segundo byte é o ponto flutuante que é enviado. Então aqui nós obtemos então os 4 bytes. Iniciando então no byte 0, temos aqui i igual a 1 na linha 61 para este laço for. Então aqui neste laço for, i vai de 1 até 8 para a obtenção dos 8 bits que formam o byte a ser obtido. Temos aqui então na linha 63 um while que vai aguardar enquanto data DHT for 0. Então enquanto o data DHT ainda for 0, ele permanece aqui. Linha 64, levamos result para 0, né, resetamos esta variável. Linha 65, resetamos a variável time. E aqui temos um while para aguardar enquanto o data DHT for 1. O que acontece é que o DHT ele envia os dados através do pulso, através da largura do pulso. Então observem aqui na página 6 que o 0 possui uma largura de 26 até 28 microsegundos, enquanto o 1 possui uma largura maior do que 70 microsegundos, ou seja, é o dobro do tamanho da largura para o 0. Então aqui nós temos os bits sendo enviados por largura de pulso, certo? Então o que acontece é que aguardamos a borda de subida, e quando nós temos a borda de subida, nós temos aqui o time sendo incrementado. Quando for maior do que 2, então significa que nós temos como resultado um bit 1. Por que 2? Porque o ciclo de processamento do PIC 16F628A ele fica ali na faixa dos 5 microsegundos, né? O ciclo de processamento tendo este incremento aqui e também efetuando os demais processamentos para este if. Então, após 3 ciclos, né, uma vez que ele inicia em 0, após 3 ciclos deste while, nós temos garantido que o data DHT é 1. Se ele abortar o while, no caso o data DHT voltar para 0 antes de time chegar a 2, significa que o que nós tivemos aqui é um pulso menor do que 70 microsegundos. Então este pulso ele será entendido como 0. O result, então, ele já era 0, aqui na linha 64, ele vai continuar 0, uma vez que não entrou dentro deste if, né? Ele não ultrapassou os 70 microsegundos. E, finalmente, aqui em 72, aqui na linha 72, eu tenho novamente um pino que eu estava utilizando para um debug, vou comentar ele. E aqui na linha 73 temos um switch case. Este switch case ele vai verificar qual é o bit que está sendo obtido. Então, ele vai utilizar a variável i do laço for. Caso o for já esteja no bit 8, db0 vai receber result. E assim vai indo. Caso o i seja 7, né, o db0 vai receber result e assim vai indo. Aqui então nós estamos populando, né, todos os 8 bits do data1 que nós declaramos aqui em cima, conforme o resultado obtido a partir deste while, a partir da análise, né, da largura do pulso. Uma vez que o sensor envia primeiro o bit mais significativo, nós então estamos aqui invertendo, né? Para o i8, nós estamos guardando o valor do bit 0 e assim vai indo até o i ser 1, né? Quando o i é 1, nós guardamos então o bit 7. Né? Isto devido ao sensor enviar primeiro o bit mais significativo no fluxo de dados. E fechando então o laço for, né, da obtenção do byte, nós estamos guardando então a variável data1 dentro do vetor DHT_data na posição byte. A posição byte então ela é dada por este laço for que nós temos aqui na linha 60, que vai de 0 até 3. Então aqui nós estamos armazenando as informações de cada um dos bytes que são obtidos. Então o DHT_data posição 0 será o primeiro byte da umidade, posição 1 o segundo byte da umidade, que é o ponto flutuante,
posição 2 será o primeiro byte da temperatura, e a posição 3 o segundo byte da temperatura, que é o ponto flutuante. Linha 103, voltamos a direção do pino para saída, para que desta forma possamos iniciar uma nova busca de dados. E na linha 104 nós colocamos este pino para nível lógico 1, né, uma vez que, conforme o datasheet, o DHT deve estar em nível lógico alto, para que então ele possa compreender o de início da transmissão de dados. Aqui nas linhas 105 até 107, nós temos um if que irá verificar qual é o dado que está sendo solicitado. Então, se nós enviarmos, né, pela função o valor 1, iremos retornar pela função o valor de umidade. Então, aqui nós pegamos o primeiro byte, multiplicamos por 100 e somamos ao segundo byte, para então obtermos o valor completo, né? Ele vai vir então o valor neste formato. Se a umidade for 64,5, nós teríamos o valor 6.450, né? Então isso daqui vai ser o equivalente a 64,5% de umidade. Aqui no próximo if, na linha 108 até 110, nós temos a mesma coisa, só que para a temperatura, né? Então, pegamos a posição 2 do vetor, multiplicamos por 100 e somamos com a posição 3 deste mesmo vetor para a obtenção da temperatura, né? Se for, então, 22 graus, 3, teremos o valor 2.230, né? Que será o equivalente a 22,3 graus de temperatura. E aqui nós fechamos a função linha 111, fechamos a função. E é isso aí. Então, compilamos e enviamos isto para o microcontrolador. E agora vamos dar uma olhadinha na bancada. Isso aí é enviado para o PIC, vamos dar uma olhada na bancada, como isso aí está funcionando e ver o formato de onda no osciloscópio. Então, pessoal, estamos aqui com o dispositivo já montado na bancada. Aqui está o sensor DHT11. Né? Neste caso, estou utilizando um módulo já montado. Né? Vocês podem também utilizar o sensor diretamente, né? Onde vocês terão, então, os 4 pinos, conforme demonstrado ali no esquemático. Aqui eu tenho o pino de alimentação, e ele está ligado à VCC, a alimentação que está vindo aqui na minha protoboard. O pino mais da direita é o negativo, que também está ligado à alimentação na protoboard. E o pino central, que é onde eu já estou com um osciloscópio conectado, é o pino de dados. E este pino está vindo aqui neste fio amarelo, que vai ligado ao RB2 da plaquinha Paradox, que é fornecida pela WRKit. Né? Vocês podem adquirir esta plaquinha lá no site da WRKits, que está aí na descrição do vídeo, né, pessoal? Então estamos utilizando esta plaquinha, como comentado no primeiro vídeo, né, desta série, para justamente facilitar a montagem na protoboard, mas ainda vamos abordar o uso do PIC diretamente neste projeto, sem o uso da plaquinha. Então vocês que não têm a plaquinha Paradox também poderão, aí num dos últimos vídeos da série sobre este termostato, também poderão montar este termostato em casa tendo apenas o 628A. Então, agora vocês já possuem aí na tela o osciloscópio, né? Um TBS 1102, que vocês podem adquirir no site da Systec. Né? O site está aí na descrição do vídeo. Um excelente equipamento, um dos melhores custos-benefícios, inclusive. Vocês não vão encontrar um preço melhor do que no site da Systec. Então aqui vocês já estão vendo o formato de onda, né? Proveniente do DHT11, né, a partir então da comunicação com o DHT11. O que nós podemos então observar aqui? Primeiramente,
nós temos os 18 milissegundos, né, referente ao processo de inicialização. É aquele pulso inicial, né, o DHT ele já vem com o nível lógico setado em 1, e o microcontrolador então ele leva o nível lógico para 0, de modo a informar ao DHT que irá inicializar uma solicitação de dados, né, uma aquisição de dados por parte do microcontrolador. Então, aqui nós temos 18 milissegundos de espera até que o microcontrolador leva novamente o pino RB2 para nível lógico alto. Vamos então aumentar aqui a escala, vamos dar um zoom aqui, né? Vou inclusive utilizar a ferramenta de zoom para este fim. Então aqui nós temos a transação, né? Os dados então sendo enviados, né, a partir do sensor. Aumentei um pouco a escala da aquisição para vermos aqui o primeiro pulso. Então observem aqui, ó, pessoal, nós temos o microcontrolador levando para nível lógico alto, né, levando para 1. E aqui a transição de 1 para 0 é dada pelo próprio sensor, né, o próprio DHT11. Então logo em seguida temos aquela transação de 80 microsegundos, né, são estes dois sinais aqui, né? Este pulso aqui, nível lógico baixo para alto, ambos eles possuem então uma largura de 80 microsegundos. Vamos aumentar um pouco mais o zoom e vamos dar uma olhada ali naquela transação, né? Então aqui estamos, ó. Podemos ver, né, vocês podem perceber então que realmente esses dois níveis lógicos aqui, o nível lógico baixo e o alto, eles são iguais, né, e tem um tempo de 80 microsegundos. Logo em seguida, o sensor ele leva a 0, né, e já começa a transmissão dos dados, né. Então observem que a informação enviada é 23 graus, certo? Vamos dar uma olhada mais para cá e vamos observar também o envio dos bits, né? Aqui nós temos então um bit 0, né? Esse aqui é o bit 0, e aqui temos um bit 1, seguido de um 0, 0, 0, 0. Então aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 bits, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bits. Aqui temos a primeira palavra, o primeiro byte enviado, que faz referência ao envio da umidade, né? Se nós continuarmos indo mais para a direita, nós vamos ver então os bits referentes ao ponto flutuante, né, do envio da umidade. E assim vai indo então, ó. Temos aqui uma sequência de zeros, né? Agora aqui, ó, já temos novamente um bit 1, né, sendo enviado, seguido por outro 0, outro 1, novamente 1, 1, e assim vai indo, 0, 0, 0. Então aqui nós estamos já vendo os bytes referente ao envio de informações da temperatura, né? Os últimos bits, né, o último byte que é enviado, que vocês já estão vendo aqui, inclusive com um nível lógico alterado, né, são referentes ao checksum, né? Então nós não estamos efetuando a leitura do checksum, né? Nós não estamos avaliando o checksum. Então observem que a temperatura aqui no meu ambiente está em 23 graus. Para testarmos um pouco melhor, né, vermos a subida da temperatura, eu trouxe também um secador de cabelo, né? Então vamos aumentar, vamos forçar o aumento da temperatura com um secador de cabelo. Vou ligar ele e devemos ver então a temperatura lida no sensor subir pouco a pouco.
E é isso aí, como podem observar, a temperatura está realmente subindo, né? Já subiu até demais. E vocês podem ver também que houve uma mudança, né, na informação que está sendo enviada pelo próprio sensor, né? Aqui podemos perceber no próprio osciloscópio a alteração dos dados, né, em tempo real. Agora a temperatura já começa a cair de novo. E já podemos ver aqui no osciloscópio também a alteração, né, destes bits, né, referente à temperatura, né, que já está também derrubando, né, já está caindo, né. Então, né, observem, os bits já estão se alterando conforme a temperatura baixa no nosso display, né? Existe, é claro, uma inércia térmica por parte do próprio sensor, ele não vai cair abruptamente a temperatura, pois inclusive a própria carenagem do sensor ela está ainda aquecida, né? Então vai levar algum tempinho até a temperatura voltar aos 23 graus, né, que estavam sendo lidos aqui no ambiente do laboratório da Bobson PID. E este foi mais um vídeo sobre aplicação de projetos em microcontroladores PIC. Se vocês gostaram deste vídeo, deixem o seu like e compartilhe com os seus amigos. Isto ajuda pra caramba no crescimento do canal. Também utilizem os comentários do YouTube para sabermos o que estão achando dos vídeos e da metodologia adotada para a explicação dos algoritmos e também da parte de circuitos e hardware. Curtam a página da WR Kits no Facebook e também não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar ali no sininho para receber as notificações. Deem uma passada no canal da Bobson PID, temos vídeos semanais, inclusive estaremos apresentando estes mesmos projetos aqui lá no canal da Bobson PID aplicando a Arduino. A questão só é que será uma semana após, então vocês receberão este vídeo aqui no domingo e uma semana depois estarão recebendo lá no canal da Bobson PID na quarta-feira os mesmos projetos aplicados a Arduino, também um oferecimento da Systec. É isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.